Boa noite a todos, senhores vereadores, público presente, senhores vereadoras. Agradecemos também os que nos acompanham através dessa transmissão ao vivo pela Web Rádio e Web TV Folha Regional. Daremos início à 14ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa, da 17ª legislatura, realizada no dia 24 de setembro de 2018. Solicito ao segundo secretário que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras em chamada individual. Boa noite a todos presentes. José Donizete Guerlandi, Almir José de Souza, Cícera Davi da Silva Marcelane, Tiago Venceslau Rodrigues, Soca Adalberto Costa, presente. Roberto Fernando Martins dos Santos, presente. Priscila Lima dos Santos Palomares, José Aparecido Alves, Sidney Gazola. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos nessa Casa de Leis com lisura e transparência, onde ouviremos um texto bíblico feito pela vereadora Priscila Lima. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público aqui presente que nos assistem, uma boa noite a todos. Boa noite. Eu quero ler aqui em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Oremos o Pai Nosso. Passaremos agora à execução do hino nacional brasileiro.
agora a própria morte. Em pauta temos as atas da 13ª reunião ordinária e da 8ª extraordinária. Não havendo impugnações, foram consideradas aprovadas independentemente de votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e outros documentos encaminhados e recebidos por esta Casa de Leis. Câmara Municipal de Flórida Paulista, ofício número 98 desta Casa, encaminhando ao senhor Prefeito Municipal o autógrafo número 2263. Ofício número 99 desta Casa, encaminhando ao Prefeito Municipal autógrafo número 2264, 2265, 2266 e 2267. Ofício número 100 desta Casa, encaminhando ao Prefeito cópia da indicação número 79/2018 de vereadora Cícera Davi da Silva Marcelani. Ofício número 101 desta Casa, encaminhando ao Prefeito Municipal cópia da indicação número 80/2018 de autoria do vereador Sidney Gazola. Ofício número 102 desta Casa, encaminhando ao Prefeito Municipal cópia da indicação número 81 de autoria da vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares. Ofício número 103 desta Casa, encaminhando ao senhor Fábio Marim cópia do requerimento número 33/2018 do vereador Sidney Gazola. Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, ofício número 222/2018. Assunto: resposta ao requerimento número 32/2018. Senhor Presidente, conforme requerimento número 32/2018 do vereador Sidney Gazola, vimos através desse prestar esclarecimentos solicitados que seguem. O secretário Odair Jimenez continua exercendo a função inerentes ao cargo de secretário logístico para o qual foi contratado. Suas funções estão sendo cumpridas normalmente e, além da função, ele auxilia na fiscalização de ambulantes e também auxilia a administração municipal nos setores de tributação, pois não há números de funcionários suficientes e como outros secretários que realizam tarefas diversas da secretaria sem alteração de vencimentos e nem causando danos ao cofre municipal, visto que não há nenhum acréscimo em seu vencimento além do salário de secretário. Qualquer dúvida que surja, estamos à disposição. Com os olhos de estima e consideração por esta nobre Casa de Leis, atenciosamente, Wilson Froy Júnior, Prefeito Municipal. Ministério Público Federal, terceiro ofício da Procuradoria da República do Município de Marília. A sua senhoria, Sidney Gazola, vereador. Ilustríssimo senhor, de ordem do excelentíssimo Procurador da República, Diego Fajardo Maranha Leão de Souza, e com vistas ao instrutor do procedimento preparatório, informamos que até a presente data não recebemos a resposta ao ofício número 595/2018, cuja cópia segue em anexo. Recebido em 15/5/2018, o aviso de recebimento em anexo. Ao ensejo, manifesto protesto de elevada estima e respeito, Denis Bezerra de Lima, técnico da administração. Câmara Municipal de Flórida Paulista, ato da mesa número 11, de 24 de setembro de 2018. Dispõe sobre a instauração de procedimento administrativo disciplinar em desfavor do empregador público do Poder Legislativo do município de Flórida Paulista. A mesa da Câmara Municipal de Flórida Paulista, nos das atribuições que lhes são conferidas por lei, especialmente aquela prevista na linha B, inciso 2º do artigo 5º do Regimento Interno, decreta. Artigo 1º. Seja instaurado um PAD, processo administrativo disciplinar, com referência aos fatos discriminados na indicância número 01/2016, tendo como fundamento o relatório final do referido procedimento através de competente portaria. Gabinete da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, dia 25 de setembro de 2018, Sócrates Adalberto da Costa, presidente, Tiago Venceslau Rodrigues, primeiro secretário, Roberto Fernandes Martins dos Santos, segundo secretário. Indicação. Iniciamos neste momento a leitura das indicações. Câmara Municipal de Flórida Paulista, senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Indicação número 82/2018. Indico nos termos regimentais seja oficializado o chefe do Poder Executivo, senhor Wilson Froy Júnior, para que se
proceda à criação de proposta legislativa, visando o repasse de verbas recebidas ao referente ao PMAQ, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica, tendo em vista a existência de recursos recebidos anualmente do Ministério da Saúde, bem como podendo assim implantar remuneração por departamentos aos servidores atuantes das unidades de atenção básica. Em anexo à presente indicação, segue o modo de projeto de lei sobre o tema, realizados por outros municípios. Sala das Sessões, dia 24 de setembro de 2018, Roberto Fernando Martins dos Santos, vereador. Indicação número 83 de 2018. Indica no regimental ao senhor prefeito municipal que determina ao setor competente para efetuar a instalação do ginásio de esporte Antônio Capói um bebedouro de água refrigerada. Justificativa: os jovens que utilizam a mesma para a prática de esporte estão solicitando que fique disponível tal bebedouro, pois com a ação do calor a água fica muito quente para o consumo humano. Flórida da Polícia, dia 24 de setembro de 2018, Tiago Venceslau Rodrigues, vereador. Indicação número 84 de 2018. Indica nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que determina ao setor competente para construir um obstáculo de trânsito na Avenida Flórida, distrito do Indaiado Aguapeí, em frente ao Mercado do Marangoni. Justificativa: alguns moradores trafegam no referido trecho da avenida acima mencionada com velocidade excessiva para o local, proporcionando os riscos aos transitantes que por ali circulam. Assim, por prevenção, é salutar o atendimento da medida pleiteada. Flórida Paulista, dia 24 de setembro de 2018, Almir José de Souza, vereador. Indicação número 85 de 2018. Indica nos termos regimentais seja oficializado ao chefe do Poder Executivo, Sr. Wilson Fraulo Júnior, para que, junto ao setor competente, viabilize a compra do instrumento de trabalho relativo à limpeza dos prédios públicos, especialmente aqueles de grande extensão, denominada MOP Água. A presente indicação faz imprescindível, devendo o atual chefe do Poder Executivo dar atenção ao assunto, uma vez que relacionado diretamente com a saúde e segurança de servidores públicos deste município. Sala das Sessões, dia 24 de setembro de 2018, Priscila Lima dos Santos Palomares, vereador. Indicação número 86 de 2018. Indica nos termos regimentais que seja oficializado ao chefe do Poder Executivo, Sr. Wilson Fraulo Júnior, para que, junto ao setor competente, seja efetuado com afinco possível mudança do local para a ocorrência das aulas práticas profissionais ministradas pelos professores da Autoescola Paulista. Isso porque o endereço atual, onde estão sendo ministradas tais aulas, qual seja a Rua Augusto H. Garbelotto, é uma das vias do município, localizada na Praça Central, além de estar próxima ao Paço Municipal e à Câmara Municipal. Sala das Sessões, dia 24 de setembro de 2018, José Donizete Gorlandi, vereador. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para as devidas providências. Faremos neste momento a leitura dos requerimentos. Requerimento número 34 de 2018. Requer nos termos regimentais seja oficializado ao senhor prefeito municipal para que informe esta Casa de Leis qual a razão deste Poder Executivo não ter efetuado a pintura da sinalização de trânsito na vicinal Dorval Luiz Poiani, consoante indicação. Sala das Sessões, dia 24 de setembro de 2018, Almir José de Souza, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado. Requerimento número 35 de 2018. Requer nos termos regimentais, depois de ouvido do plenário, que o senhor prefeito municipal informe as seguintes informações abaixo. Primeiro, relação de todos os pacientes em tratamento de câncer na cidade de Jaú e Barretos. Segundo, endereço dos pacientes e contato que o setor possui. Terceiro, escala dos pacientes semanal ou mensal, outras informações que achar necessário. Sala das Sessões, de 24 de setembro de 2018, Sócrates Adalberto da Costa, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado. Requerimento número 36 de 2018. Requer nos termos regimentais, depois de ouvido que o senhor prefeito municipal informe as seguintes informações abaixo. Primeiro, quantos
microáreas existem no município de Flórida Paulista? Segundo, quantas estão sendo cobertas e também quantas estão descobertas? Terceiro, se no momento existe alguma área que esteja descoberta sendo feita por algum agente comunitário. Sala das Sessões, de 24 de setembro de 2018, Sócrates Adalberto da Costa, vereador, José Donizete Gorlandi, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Considero o mesmo aprovado. Procederemos neste momento à leitura dos ofícios. Do ofício número 226/18 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 29, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Ofício número 226/18 encaminha o projeto de lei. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando essa egrégio municipal, incluso o projeto de lei número 29, de 18 de setembro de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e, para tanto, solicitamos a Vossa Excelência os dignos pares que o mesmo seja apreciado e aprovado por essa nobre Casa de Lei. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protesto de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Freud Júnior, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, senhor Sócrates Adalberto da Costa. Mensagem. Senhor Presidente, para os efeitos legais, estamos submetendo à deliberação dessa Câmara Municipal o projeto de lei número 29, de 18 de setembro de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo a autorização legislativa para autorizar a abertura de crédito adicional especial. A autorização se faz necessária para a utilização do valor solicitado destinado a custeio da conta mensal de consumo de iluminação pública. Isto posto, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, a administração municipal elaborou a presente projeto de lei, que ora encaminhamos à Igreja Casa de Lei para a devida apreciação e aprovação. Wilson Freud Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 29, de 18 de setembro de 2018, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Wilson Freud Júnior, Prefeito do município de Flórida Paulista, usando as atribuições transferidas por lei, decreta. Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar crédito adicional especial no valor de R$ 35 mil, destinado à inclusão de crédito orçamentário para custeio da conta mensal de consumo de iluminação pública na seguinte dotação orçamentária. Divisão, Poder Executivo, Divisão de Obras e Serviços Municipais, R$ 35 mil. Total, R$ 35 mil. O recurso para a cobertura de crédito adicional especial constante no artigo 1º será usado com a anulação da dotação orçamentária abaixo, conforme o artigo 43, inciso 1º, terceiro da Lei número 43.020/64. Manutenção de serviços municipais, R$ 35 mil. As alterações nas ações governamentais dos artigos acima ficam convalidadas e inseridas no plano plurianual do presente quadriênio e na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as posições do contrário. Passa Municipal Kenneth Schmirrara, 18 de mês de setembro do ano de 2018, e o Wilson Freud Júnior, Prefeito Municipal. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficar em pauta, e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Procederemos neste momento à leitura do ofício número 228/18 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 30, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados em vias públicas. Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, 21 de setembro de 2018, ofício número 221 de 2018. Assunto: encaminha projeto de lei. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando essa Igreja Câmara Municipal, incluso do projeto de lei número 30, de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município de Flórida Paulista e das outras providências. E para tanto solicitamos a Vossa Excelência seus dignos pares que o mesmo seja apreciado e aprovado por essa nobre Casa de Leis. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência seus dignos pares nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Freud Júnior, Prefeito Municipal. Mensagem. Senhor Presidente, para os efeitos legais, estamos submetendo à liberação dessa Câmara Municipal o projeto de lei número 30, de 21 de setembro de 2018. Dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município de Flórida Paulista e das outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo a autorização legislativa para autorizar a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município de Flórida Paulista, o que vem sendo solicitado pela população e será de grande valia para manter a cidade limpa e livre de doenças. Isto posto, senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, a administração municipal elaborou o presente projeto de lei
que ora encaminhamos a essa Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação. Wilson Froio Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 30, de 21 de setembro de 2018, dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município de Flórida Paulista e das outras providências. Wilson Froio Júnior, Prefeito do município de Flórida Paulista, usando as atribuições que lhe são conferidas por leis. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retirar os veículos abandonados nas vias públicas do município de Flórida Paulista. Nos termos desta lei, inciso 1º, para fins da presente lei, o termo veículo compreende de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Primeiro, veículo automotor. Todo veículo a motor de propulsão que circule com seus próprios meios, que serve normalmente para transporte viário de pessoas e coisas, ou para transação viária de veículos utilizados para transporte de pessoas e coisas. O termo compreende aos veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos, ônibus elétricos, incluindo os utilitários, veículos articulados, veículos de cargas, veículos de coleção, veículos conjugados, veículos de grande porte, veículos de passageiros e veículos mistos. Segundo, veículo de tração animal. Veículo abandonado nas vias públicas, tanto aquele que está em evidente estado de abandono e manifesto estado de composição de sua carroceria e suas partes movíveis, em qualquer circunstância ou situação, estando impossibilitado de locomoção pelos próprios meios. Segundo, sem condições de verificar sua identificação obrigatória por meio das placas ou identificação de número de chassis, sem identificação de número de motor no sistema informatizado do Detran. Terceiro, invisível, flagrante, mau estado de conservação, com sinal de colisão, objeto de vandalismo ou ainda depreciação voluntária, ainda que coberto com qualquer tipo de material. Quarto, que estiver com vidro quebrado com a avaria nas portas, que permita o acesso de pessoas sem obstrução. Artigo 2º. Quando for possível a identificação do proprietário, será expedida uma notificação por escrito, concedendo-lhe um prazo de 10 dias para retirar da via pública, sob pena de remoção, leilão e demais penalidades cabíveis. Artigo 3º. No ato da identificação e remoção, o Departamento de Trânsito preencherá uma ficha numerada a fim de registrar a ocorrência em relação ao veículo abandonado, contendo obrigatoriamente os dados que foram possíveis visualizar nos veículos, carcaça, chassi ou partes de veículos abandonados em via pública, como por exemplo marca, cor, modelo, chassi e placa. Segundo, o tempo em que se encontra abandonado nas vias ou locais. Terceiro, a data de identificação. Quarto, o nome do proprietário, caso seja conhecido. Quinto, a data da remoção. Artigo 4º. Caso o proprietário não seja identificado, o setor competente do município, podendo haver convênio com a Polícia Militar, ao tomarem conhecimento da existência do veículo que se encontra abandonado em via pública, afixará uma notificação no veículo abandonado, convocando o respectivo proprietário ou responsável a removê-lo do local, lhe concedendo um prazo de 10 dias para a retirada da via pública, sob a pena de remoção, leilão e demais penalidades cabíveis, de acordo com esta lei. Artigo 5º. O veículo retirado da via pública nos termos do artigo 1º será removido e encaminhado para o pátio designado pelo município. Inciso 1º. Na remoção, o veículo poderá ser fotografado ou filmado na situação em que se encontra para servir como prova de abandono do seu estado geral e consequente infração a esta lei. Inciso 2º. Na remoção será elaborado ainda um documento denominado Ato de Remoção de Veículo Abandonado, ARVA, devidamente numerado e onde constam, entre outros, os dados do veículo e de seu proprietário. Se possível, inclusive todo o estado dos equipamentos obrigatórios existentes e faltantes, bem como a data existente do estado dos possíveis acessórios. Artigo 6º. A remoção será efetivada pela Prefeitura Municipal de Flórida Paulista ou através de convênio firmado entre a administração pública com empresa especializada. Artigo 7º. Removidos os veículos, carcaças, chassis ou partes de veículos abandonados em via pública, deve o proprietário ou detentor ser notificado para resgatá-lo no prazo máximo de 45 dias, contados a partir da data da notificação. Inciso 1º. A notificação que se trata este artigo deve ser remetida ao proprietário e constar a data e o motivo da remoção.
o local para onde o veículo foi encaminhado, bem como os prazos e sanções a que o proprietário ou determinar estiver sujeito. A notificação será encaminhada por via postal mediante o aviso de recebimento ao endereço constante no registro de veículos, carcaças, chassis ou partes de veículos, ressalvados a hipótese de o veículo apresentar sinais evidentes de acidente, fazem que a notificação deverá ser pessoal, ou no caso de o proprietário não estar em condição de recebê-la, feita a qualquer pessoa em sua residência, preferencialmente parentes. Inciso 3º. Sendo possível proceder à notificação pessoal por ser ignorada a identificação ou residente do proprietário, o detentor do veículo, carcaça, chassis ou partes de veículo abandonado em via pública, a notificação será publicada na imprensa oficial do município, uma vez em forma de notificação no próprio veículo, carcaça, chassis ou parte de veículo removido. Artigo 8º. Os veículos, carcaça, chassis ou parte de veículos abandonados em vias públicas serão removidos para o depósito fixado pelo órgão competente e sua restituição só ocorrerá mediante o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e permanência, além de outros encargos previstos na legislação específica. Artigo 9º. Para a restituição do veículo, carcaça, chassis ou parte de veículos abandonados em vias públicas, deverá o proprietário ou tentor comparecer no setor municipal competente pelo depósito, munido de documentação regularizada, bem como dos comprovantes de pagamento das despesas referidas no artigo anterior. E o referido departamento expedirá uma guia para a retirada do veículo, carcaça, chassis ou parte de veículo removido. Artigo 10º. Após o prazo de 45 dias da realização da recolha do pátio de depósito, sem a devida retirada pelo interessado, mediante o pagamento do qual for devido ao município e a outros órgãos competentes, o veículo será encaminhado a leilão público, a pregão eletrônico ou equivalente. Parágrafo único. O valor arrecadado do leilão ou ônus eventuais citados será destinado, primeiro, para ressarcimento das despesas decorrentes, segundo, o valor excedente atendido ao inciso 1º deste parágrafo será recolhido aos cofres públicos do município. Artigo 11º. As despesas decorrentes da execução desta lei, quando couber ao município, onerão dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 12º. A administração municipal poderá realizar procedimento licitatório para a contratação de empresa, visando o cumprimento desta lei ou celebração de convênio com outros entes federados. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Flórida Paulista, dia 21 de setembro de 2018. Wilson Froio Júnior, prefeito municipal. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Procederemos à leitura do projeto de lei número 8, de iniciativa da mesa diretora, que altera a lei municipal número 11, de 6 de junho de 2017. Projeto de lei número 8, de 24 de setembro de 2018, dispõe sobre alterações de lei municipal número 11, de 6 de junho de 2017, que institui o sistema de controle interno na Câmara Municipal de Florida Paulista. A Câmara Municipal de Florida Paulista, nos usos de suas atribuições legais, que são conferidas por lei, pelo pelo artigo 61, capítulo da Constituição Federal e artigo 42, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, decreta. Artigo 1º. O artigo 5º da Lei nº 11, de 6 de junho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. As funções do controle interno exercidas na forma cumulativa por servidor integrante do quadro efetivo da Câmara que não esteja designado para o cargo em comissão e que tenha formação em curso de nível superior, mediante a remuneração por gratificação de função nos termos da lei. Artigo 2º. O artigo 12º da Lei nº 11, de 6 de junho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12º. A função de controle interno será remunerada mediante o pagamento de gratificação de uma função mensal no importe de um salário mínimo nacional. Artigo 3º. As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 2018,
revogando as disposições ao contrário. Flórida Paulista, 24 de setembro de 2018. Sócio da Barra da Costa, presidente. Tiago Venceslau Rodrigues, primeiro secretário. Roberto Fernando Martins dos Santos, segundo secretário. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Faremos a leitura do projeto de lei número 9, de iniciativa da vereadora Cícera Davi da Silva Marcelane, que dispõe sobre denominação de via pública. Câmara Municipal de Flórida Paulista, projeto de lei número 9, de 24 de setembro de 2018. Dispõe sobre a denominação de via pública. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, no âmbito das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta. Artigo 1º. Avenida 7 de Setembro, nesta cidade, passa a denominar Avenida Prefeito Leonel Butarello. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta da verba do próprio orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões de 24 de setembro de 2018. Cícera Davi da Silva Marcelane. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Passemos agora à leitura do projeto de lei complementar número 2, iniciativa da mesa diretora, que dispõe sobre a criação de emprego. Projeto de lei complementar número 2, de 24 de setembro de 2018, dispõe sobre a criação de emprego. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, nos usos de suas atribuições legais, que são previstas pelo artigo 26, inciso 2º e 28, inciso 11º da LMO e demais disposições legais, decreta. Artigo 1º. Fica criado um emprego de ajudante geral, referência 1, para a Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, parágrafo único. O emprego mencionado no capítulo será reagido pelo regime jurídico de consolidação das leis de trabalho. Artigo 2º. O emprego referido no artigo anterior é de natureza permanente, aplicando-se as disposições contidas na Lei Complementar número 3, de 31 de janeiro de 1992, integrando o seu anexo 2º. Artigo 4º. A carga horária será de 44 horas semanais. Artigo 5º. As atribuições de emprego serão constantes às do anexo 1º desta lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes da lei correrão por conta de verba própria do orçamento vigente. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogadas as disposições ao contrário. Sala das Comissões, 24 de setembro de 2018, Sócio da Barra da Costa, presidente. Tiago Venceslau Rodrigues, primeiro secretário. Roberto Fernando Martins dos Santos, segundo secretário. Do anexo 2º, atribuições do emprego, título de cargos em geral, unidade Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, descrição sumária, promover a limpeza e conservação dos próprios municipais, cumprindo por regulamentos para assessoria do acesso, segurança e bem-estar dos usuários. Descrição detalhada, inspeção dos próprios municipais, verificando necessidades de limpezas e para as condições de funcionamento da parte elétrica, hidráulica dos aparelhos para providenciar os serviços essenciais. Cuidar de higiene das dispensas, estações, efetuando trabalhos de limpeza, remoção, incineração dos resíduos, executar, providenciar serviços de manutenção geral, trocando lâmpadas, fusíveis, efetuando pequenos reparos e requisitando pessoas habitadas para os mais, zelar pelo cumprimento do regulamento da casa, evitando ruídos em horas impróprias, controla o material de consumo de limpeza, tomando como base os serviços a serem executados a fim de evitar descontinuidade do processo de higienização, executar serviços internos e externos, administração a critério do legislativo, efetuar pequenas compras e pagamentos de compras de caráter particular para o legislativo, dirigindo-se aos locais determinados, auxiliar nos serviços simples de escritórios, arquivamento, abrindo passos, classificando, encaminhar visitantes aos diversos setores, acompanhando-os, prestando-lhes informações necessárias, anotar recados e telefones, registrando os formulários apropriados para possibilitar comunicações posteriores e exteriores, controla a entrega de recebimentos e produtos de sua área de atuação, especificações, formação escolar, conhecimentos formais mínimos, equivalentes aos adquiridos em curso do 1º grau completo. Experiências não se exige, experiência na área, iniciativa de complexidade, tarefas variadas como padrões definidos, recebe supervisão, instrução e orientação periodicamente do diretor de administração, requer capacidade para escrever e interpretar anotações manuais e instruções, responsabilidade por contato, o ocupante de cargo recebe informações variadas, sendo que displência do desenvolvimento das tarefas pode ocasionar prejuízos por material e equipamentos, o ocupante no desempenho de sua função utiliza esforço físico,
O ocupante, para o desempenho das tarefas, trabalha em posições e cômodos, podendo causar fadiga no final do trabalho, condições de trabalho, sujeito de esporadicamente a unidade, poeira e outros. Sala das sessões, 24 de setembro de 2018, sócio da Bar da Costa, Thiago Venceslau, presidente, Thiago Venceslau Rodrigues, primeiro secretário, e Roberto Fernando Sims Martins, segundo secretário. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Esgotada a matéria dessa fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer uso da mesma. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público presente, também aqueles que nos acompanham através da Web Rádio TV, Web Folha Regional. Eu quero aqui fazer um agradecimento à Secretaria de Obra do município de Flora da Paulista, que aos pouquinhos, acho que o vereador Miro está aqui também, vai começar a fazer alguns pequenos reparos lá no distrito de Indaiá, na parte do parque infantil das crianças, que está todo deteriorado. O salão comunitário, que é um salão que é bem utilizado. No momento não está sendo porque vem utilizando da capela, né, meu? E acho que com essas adequações necessárias, a população lá poderá ter um maior uso daquele salão, que é de suma importância para aquela comunidade. E também dos reparos na academia da terceira idade, que será posteriormente iniciada os reparos, que também faz falta porque todos os aparelhos estão quebrados. Quero aqui também fazer os meus agradecimentos em nome da Câmara Municipal e também todos os vereadores pelo trabalho do Folha Regional, né, no Prêmio Melhores dos Anos. Uma vez que estive participando, acho que também o vereador Cidinho Azola, de certa forma, acabamos representando a Câmara Municipal pelo trabalho no todo desenvolvido. Parabenizar também todos os comerciantes que participaram deste evento, um evento brilhante, um evento que a todo ano acontece, é uma forma de homenagear aqueles que acreditam no comércio floridense. Também, me desculpe, também na presença do vereador Tiago, estava presente, e aqueles que acreditam no comércio floridense. Não é só uma forma de dar credibilidade ao comerciante, mas mostrar que o comerciante ele está ali, a população está de olho no trabalho, no que ele oferece para a comunidade, no que ele oferece para o comprador. Então é importante esse tipo de premiação para valorizar o nosso comércio local, uma vez que nós passamos por grandes dificuldades, por um recesso terrível, não temos talvez nem prazo de quando terá o fim desse recesso financeiro, mas eu acho que a vida segue, é importante esse tipo de atitude para valorizar o comércio local, as pessoas com destaque político. Quero também ressaltar aqui e parabenizar, viu, o jornal pela iniciativa e a homenagem que fizeram para o seu Éder Brando, ex-prefeito do município de Flora da Paulista, pessoa da mais alta índole que eu já conheci no meio político, de caráter idôneo, simples, humilde, mas objetivo nos seus compromissos. E acima de tudo, honestidade era o seu lema. Então, quero parabenizar o Folha Regional e toda a família do seu Éder Brando que esteve presente. Nós sabemos que a morte é um momento doloroso de fazer homenagem, mas é uma homenagem bonita, que o seu Éder foi uma pessoa que nos deixou muita saudade e vai nos deixar. Mas sempre com um sorriso no rosto, de fazer um trabalho em prol dos outros, como o trabalho que ele fez na Santa Casa Municipal. Por isso eu acho que foi muito digna a homenagem que vocês fizeram para ele. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, junto ao comércio e junto às famílias que foram homenageadas. Fica aqui os meus agradecimentos, registrados nessa tribuna. E quero também agradecer todos os vereadores e vereadoras que têm se empenhado nas sessões extraordinárias aqui, para aprovar os projetos do Executivo, uma vez que eu quero deixar bem claro, porque muitas pessoas às vezes não sabem, o vereador não ganha um centavo para vir na sessão extraordinária. E outro dia eu ouvi um comentário que eu fiquei até meio assim chateado, que
A pessoa não tinha o conhecimento que, na cabeça dele, quanto mais sessão extraordinária, mais a gente ganha salário. Não tem. Então eu passei a informação para ele e deixei também à disposição. Se ele tiver com intenção política, que eu acho que ele deve ter intenção, que ganhe eleição e venha aqui receber essa sessão extraordinária aí que nós recebemos. Porque até agora eu não vi um centavo. Vou para 6 anos aqui no Legislativo e eu nunca recebi um centavo de sessão extraordinária. Então eu quero deixar registrado aqui para aqueles que nos acompanham, para que possa chegar a informação. A informação tem que chegar, mas tem que chegar correta. Eu aceito ser cobrado em todos os sentidos, mas não culpado por uma coisa que eu não recebo. Muito obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador José Aparecido Alves. Vereadores, público presente, boa noite. Poucas palavras, mas eu estou muito contente com o nosso prefeito Froel pela 101 casa que vai ser construída em Flórida Paulista, Casa Populares. Peço para o nosso prefeito, nós vereadores, ficamos por dentro da situação das casas populares, principalmente nas entregas da casa, que isso aí vai acontecer. E eu, como vereador, estou sendo cobrado pela população e peço que essas casas populares, quando realmente for ser entregue para a população, que sejam para as pessoas humildes, as pessoas que realmente precisam das casas populares. Porque nas outras cidades sempre tem as pessoas que é privilegiada. Então, acho que não, acho que a gente tem que ver, não sei se vai ser por sorteio, ou se vai ser pelos vereadores, pela própria prefeitura, analisar o que está acontecendo, se a pessoa realmente tem condições de pagar aluguel, se a pessoa tem, e que seja uma parcelinha muito pequenininha, porque a nossa cidade é muito carente. Eu trabalho com o pessoal da roça, eu sei como é a situação deles. Então, pessoal, eu peço que a gente, como vereadores, a gente está bem atento para quem for entregue às casinhas populares. É só isso, boa noite. A palavra continua livre. Ninguém se manifestando. Passamos à matéria da ordem do dia. Na ordem do dia temos projeto de resolução número 1 de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre o regime disciplinar dos empregos públicos do Poder Executivo. Procederemos à leitura das certidões, despachos de pareceres das comissões competentes. Processo número 40/18, projeto de resolução número 1, de 3 de setembro de 2018. Certidão. Certifico para o devido SINS, nessa data, haver encaminhado o projeto de resolução número 1 à assessoria jurídica para emissão de parecer. Secretaria, 4 de setembro de 2018, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer da assessoria jurídica, número 37/2018. Processo legislativo, número 40/2018. Assunto, resolução. Dispõe sobre o regime disciplinar dos empregados públicos do Poder Legislativo do município de Flórida Paulista. Relatório. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, através de sua mesa diretora, na data de 3 de setembro do corrente ano, apresentou o projeto de resolução número 1, de 3 de setembro de 2018, que dispõe sobre o regime disciplinar dos empregados públicos do Poder Legislativo do município de Flórida Paulista. No projeto de resolução supracitado, do teor do artigo 1º, desprende-se que objetiva o Poder Legislativo local adotar a sistemática disciplinar estabelecida pela Lei nº 84, de 20 de junho de 2017, para seus procedimentos disciplinares internos,
Referido projeto foi lido em plenário em 3 de setembro de 2018, consoante norma legal, veio a assessoria jurídica para emissão de parecer, é o relatório. Condições de admissibilidade. O regimento interno das de lei trata e estabelece em seu artigo 5º, inciso 1, competir à mesa. Artigo. Compete à mesa, além das atribuições consignadas na lei orgânica do município, a direção dos trabalhos legislativos e do serviço administrativo da Câmara Municipal, especialmente na parte legislativa, apresentar projeto de resolução sobre a Secretaria Municipal e dar parecer sobre as emendas. Ademais, assevera o parágrafo 1º do artigo 86 do Regimento Interno, artigo 86. A Câmara Municipal exercer a sua função legislativa por via de projetos de lei, de decreto legislativo ou de resolução. Parágrafo 3º. Os projetos de resolução destinam-se a regular as matérias de caráter político ou administrativo sobre que deve a Câmara pronunciar-se para produzir efeitos internos. Nessa esteira, não há óbice ao conhecimento do projeto de resolução em análise, uma vez foram cumpridas as exigências legais, especialmente aquelas previstas no artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pelo conhecimento do projeto de resolução número 1 de 2018, por inexistir irregularidades quanto aos aspectos formais, devendo o mérito proposição ser apreciado pelos nobres edis. Flórida Paulista, 6 de setembro de 2018, Mala Fernandes de Oliveira, Procuradora Jurídica. Processo número 40/18, projeto de lei de resolução número 1 de 3 de setembro de 2018, assunto, dispõe sobre o regime disciplinar dos empregados do Poder Legislativo de Flórida Paulista, certidão. Certifico para o devido ciência que o projeto de resolução número 1 esteve em pauta por 10 dias. Secretaria, 17 de setembro de 2018, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo número 40/18, projeto de resolução número 1, de 3 de setembro de 2018, despacho. Ao teor do parecer jurídico e por não haver ofensas aos termos do artigo 80 do Regimento Interno, admito a proposição que dispõe sobre o regime disciplinar dos empregados públicos do Poder Legislativo de Flórida Paulista. Em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribui este processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência. Desse ciência, Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 17 de setembro de 2018, Sócrates Adalberto da Costa, presidente. Ciente, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Processo número 40/18, assunto. Dispõe sobre o regime disciplinar dos empregados públicos do Poder Legislativo de Flórida Paulista. Comissão de Justiça e Redação, parecer 99/18. Relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal, em data de 3 de setembro, apresentou para o exame desta Casa o projeto de resolução número 1, que dispõe sobre o regimento disciplinar dos empregados públicos do Poder Legislativo do município de Flórida Paulista. Referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária do dia 3 de setembro do corrente, trâmite ordinário nos termos do regimento interno desta Casa. Opinou a assessoria jurídica pelo conhecimento do projeto e que contém os aspectos formais é o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental está formalmente em ordem. Roberto Fernando Martins dos Santos, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo e discutindo, apurando o seguinte resultado. A vereadora Cícera da Vida Silva Marcelani, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Cícera da Vida Silva Marcelani. O vereador Tiago Venceslau Rodrigues, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Tiago Venceslau Rodrigues. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator, adoto com parecer da comissão. Faço disposto no parágrafo 1º, artigo 39 do Regimento Interno, e encaminho esse processo para exame de Comissão Política, Meio Ambiente e Administração Pública. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2018, Tiago Venceslau Rodrigues, presidente. Processo número 40/18, assunto dispõe sobre o regime disciplinar dos empregados públicos de Flórida Paulista, do Poder Legislativo. Comissão de Política, Meio Ambiente e Administração Pública, parecer 100/18, relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal, em data de 3 de setembro, apresentou para o exame desta Casa o projeto de resolução número 1, que dispõe sobre o regime dos empregados públicos do Poder Legislativo do município de Flórida Paulista. O referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária do dia 3 de setembro do corrente,
Teve trâmite ordinário nos termos do regimento interno desta Casa. Opinou a assessoria jurídica pelo conhecimento do projeto, eis que contém os aspectos formais é o relatório. Voto do relator. Essa relatora a favor da aprovação total do projeto em análise. Quanto aos aspectos administrativos, nada temos a opor. Priscila Lima dos Santos Palomares, relatora. Decisão da comissão. O voto da relatora foi lido pela mesma, discutindo para o ano seguinte resultado. O vereador Almir José de Souza, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto da relatora. Almir José de Souza. A vereadora Cícera da Vida Silva Marcelani, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto da relatora. Cícera da Vida Silva Marcelani. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto da relatora, adoto como parecer da comissão, fato disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, e encaminha esse processo para a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2018, Cícera da Silva Marcelani, presidente. Processo número 40/18, assunto. Dispõe sobre o regimento disciplinar dos empregados públicos do Poder Legislativo. Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Parecer 101/2018. Relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal, em data de 3 de setembro, apresentou para exame desta Casa o projeto de resolução número 1, que dispõe sobre o regime disciplinar dos empregados públicos do Poder Legislativo do município de Flórida Paulista. O referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária no dia 3 de setembro do corrente. Teve trâmite ordinário nos termos do regimento interno desta Casa. Opinou a assessoria jurídica pelo conhecimento do projeto. Eis que contém os aspectos formais é o relatório. O voto do relator. Este relator é a favor da aprovação do projeto em análise quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, nada temos a opor. Tiago Venceslau Rodrigues, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo, discutindo, apurando o seguinte resultado. A vereadora Cícera da Vida Silva Marcelani, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Cícera da Vida Silva Marcelani. Vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator dos Santos Palomares. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator, adoto com parecer da comissão. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2018, Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Considero o mesmo aprovado, qual será encaminhado ao prefeito para a devida sanção. Projeto de lei número 7, de iniciativa do vereador Sócrates Adalberto da Costa, que dispõe sobre transformação em área urbana e iluminação em via pública. Procederemos à leitura das certidões, despacho de pareceres das comissões competentes. Processo número 38/18, projeto de lei número 7, 20 de agosto de 2018. Certifico para os devidos fins, a data a vir encaminhada ao projeto de lei número 7, assessoria jurídica para emissão de parecer. Secretaria, 21 de agosto de 2018, José Luiz Local de Alves, diretor administrativo. Parecer da assessoria jurídica, número 30/18. Processo legislativo, 33/18. Assunto dispõe sobre transformação em área urbana e iluminação em via pública. O relatório. O vereador Sócrates Adalberto da Costa, em data de 20 de agosto de 2018, apresentou para exame dessa Casa de Leis o projeto de lei número 7, de 20 de agosto de 2018, onde a Câmara Municipal de Flórida Paulista disporá sobre transformação em área urbana e iluminação em via pública. Consoante o texto normativo em análise, pretende-se transformar a estrada municipal 454 deste município de Flórida Paulista em trecho urbano, passando em via pública denominar-se Rua Celeste Passoni. Outro sim consta no projeto legislativo, caso de lei, nada impedindo seu conhecimento. Ressaltamos apenas que, havendo interesse ou dúvida acerca da motivação ensejadora da propositura legislativa, deve-se as nossas respectivas comissões pertinentes requisitar informações nesse sentido junto ao subscritor do projeto, vereador Sócrates Adalberto da Costa, que exerceu tal competência com observância no exposto do artigo 87, inciso 3º, do regimento interno da Assembleia Legislativa Municipal. Por fim, entretanto, não há que se consignar que a redação do projeto de lei carece de correções materiais, uma vez que, em consoante dispõe o artigo 10 da Lei Complementar 95/98, em razão da boa técnica legislativa, esses anal devem ser utilizados. Conclusão. Do exposto, não havendo visto a ser suscitado quanto à subsidiariedade do projeto de lei, em tela, esta assessoria jurídica opina pelo conhecimento do projeto, lei número 6, de 21 de maio de 2018, pela inexistência de demais irregularidades quanto ao aspecto formal, ressaltando a necessidade de correção material atinente à boa técnica redacional, o projeto de lei, devendo o mérito da espécie legislativa ser apreciado pelos nobres edis. Flórida Paulista, 20 de agosto de 2018, Marla Florinete Oliveira, procuradora jurídica. Processo 33/18, projeto de lei 7, de 20 de agosto de 2018.
Assuntos sobre a transformação em área urbana e dominação de via pública. Certifico para os devidos fins que o projeto de lei número 7 esteve em pauta por 10 dias. Secretaria 5 de setembro de 2018, José Luiz Local de Alves, diretor administrativo. Projeto de lei número 7, 20 de agosto de 2018, despacho, teor, parecer jurídico, por não haver ofensa aos termos do artigo 80 do regimento interno, admite a proposição que transforma a área urbana e domina a via pública. Em cumprimento aos dispostos no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do regimento interno, se processa a Comissão de Justiça e Redação para análise sobre objeto de sua competência. Licença da Presidência, Oscar Rodrigues Freitas, 15 de setembro de 2018, Sócrates Adalberto da Costa, presidente. Processo número 33/18, expõe sobre a transformação em área urbana e dominação de via pública. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 102/18, relatório. O vereador Sócrates Adalberto da Costa, em data de 20 de setembro, apresentou para exame desta Casa projeto de lei que dispõe sobre a transformação em área urbana e dominação de via pública. Referido projeto de lei lido, considerado objeto de liberação ordinária, no dia 20 de agosto do corrente. Teve trâmite ordinário nos termos do regimento interno desta Casa. Opinou a senhora jurídica pelo conhecimento do projeto. Eis que contém os aspectos formais é o relatório. Voto do relator. Se o relator é a favor da aprovação total do projeto em análise, quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental, está formalmente em ordem. Roberto Fernando Martins dos Santos, relator. Decisão da comissão. Voto do relator Felipe Lemesa discutido, apurando o seguinte resultado. Vereador Cícero da Vida Silva Marcelene, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Cícero da Vida Silva Marcelene. Vereador Tiago Venceslau Rodrigues, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Tiago Venceslau Rodrigues. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais aprovados pelo relator, adoto como parecer da comissão, faço disposto no inciso 1º, artigo 9 do regimento interno, encaminha o processo para exame de comissão política, urbana, meio ambiente e administração pública. Sala das comissões, 24 de setembro de 2018, Tiago Venceslau Rodrigues, presidente. Processo número 33/18, assunto dispõe sobre transformação em área urbana e denominação em via pública. Comissão de Política, Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Parecer número 103/18, relatório. O vereador Sócrates Adalberto da Costa, em data de 20 de setembro, apresentou para exame desta Casa o projeto de lei número 7, que dispõe sobre transformação em área urbana e dominação de via pública. O referido projeto foi lido e considerado objeto de liberação ordinária no dia 20 de agosto corrente, teve tramitado nos termos do regimento interno desta Casa. Opinou a senhoria jurídica pelo conhecimento do projeto, esse que contém os aspectos formais é o relatório. O voto do relator. Esse relator é a favor da aprovação total do projeto em análise quanto aos aspectos administrativos, nada temos a opor. Priscila Lima dos Santos Palomares, relator. Decisão da comissão. O voto da relatora foi lido pela mesa discutido, apurando-se o seguinte resultado. Vereador Almir José de Souza, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto da relatora. Almir José de Souza. Vereador Cícero da Vida Silva Marcelene, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto da relatora. Cícero da Vida Silva Marcelene. Conclusão. Em cumprimento aos termos mentais, aprovado o voto da relatora, adoto com parecer da comissão. Sala das comissões, 24 de setembro de 2018. Cícero da Vida Silva Marcelene, presidente. Coloque o projeto em discussão. Ninguém se manifestando, coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero mesmo aprovado, qual será encaminhado ao prefeito para devida sanção. Moção. Número 1, de iniciativa do vereador Sócrates Adalberto da Costa, que dispõe sobre apoio à tramitação e aprovação da proposta da emenda constitucional número 2/18. Procederemos à leitura das certidões do espaço de parecer das comissões competentes. Câmara Municipal de Flórida Paulista, processo número 34/2018, moção número 1 de 20 de agosto de 2018. Certidão. Certifico para devidos fins nesta data, havia encaminhado a moção número 1, assessoria jurídica para emissão do parecer. Secretaria, dia 21 de agosto de 2018, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer da assessoria jurídica número 31/2018, processo legislativo número 34/2018. Assunto: apoio à tramitação e aprovação da proposta de emenda constitucional número 2/2018. Relatório. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, através do seu atual presidente, vereador Sócrates Adalberto da Costa, na data de dia 20 de agosto do corrente ano, apresentou a moção número 1, visto apoio ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Cauê Macris, a fim de que coloque em pauta a proposta de emenda constitucional número 2/2018, PEC 2/2018, que visa adequar a diferença da remuneração do salário padrão entre todos os postos de graduação da Polícia Militar no Estado de São Paulo, para mediante superior não sendo superior a 10%, de autoria do excelentíssimo deputado Fernando Capês. A justificativa para tanto, segundo consta no documento, é discrepância existente entre o salário padrão do primeiro tenente em relação ao segundo tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, prejudicando desta maneira o quadro de oficiais de forma discriminatória. Referida moção foi lida em plenário no dia 20 de agosto de 2018 e, consoante norma legal, veio assessoria jurídica para emissão do parecer. É o relatório.
Condições de admissibilidade. O regimento interno desta Casa de Leis trata especificamente sobre a mansão em seu capítulo 4º, artigo 93 a 96, sendo certo que proporciona especialmente o retrocitado artigo 91. Artigo 93. Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Câmara sobre um determinado assunto, apelando ao poder da União e do Estado. E sendo assim, a presente moção que destina ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cumpre com o requerimento legal pertinente, tendo sido ademais regida com clareza e preciação, nos exatos termos do artigo 94, já citado o regime interno desta Câmara Municipal. Nessa esteira, não há óbice ao conhecimento da moção número 1 de 2018, uma vez que foram cumpridas as exigências legais, especialmente aquelas previstas no artigo 80 do regimento interno desta Casa. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pelo conhecimento da moção número 1, por não existir irregularidade, quando os aspectos formais devendo ao mérito de proposição ser apreciado pelos nobres edis. Flórida Paulista, dia 21 de agosto de 2018, Maila Furlanete Oliveira, Procuradora Jurídica. Processo número 34 de 2018, moção número 1 de 20 de agosto de 2018, assunto: dispõe sobre o apoio à tramitação e aprovação da proposta de emenda constitucional número 2 de 2018, certidão. Certifique para os devidos fins que a moção número 1 esteve em pauta por 10 dias. Secretaria, dia 5 de setembro de 2018, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo número 34 de 2018, moção número 1 de 20 de agosto de 2018, despacho. Ao teor do parecer jurídico e por não haver ofensas aos termos do artigo 80 do regimento interno, admito a proposição que dispõe sobre o apoio à tramitação e aprovação da proposta de emenda constitucional número 2 de 2018. Em cumprimento do disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do regimento interno, distribuo este processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência. De Ciência, Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, dia 15 de setembro de 2018, Sogras Adalberto da Costa, presidente. Processo número 34 de 2018. Dispõe sobre o apoio à tramitação e aprovação da proposta de emenda constitucional número 2 de 2018. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 104 de 2018. Relatório. O vereador Sogras Adalberto da Costa, em data de dia 20 de setembro, apresentou para exame desta Casa a moção número 1, que dispõe sobre o apoio à tramitação e aprovação da proposta de emenda constitucional número 2 de 2018. Referida moção foi lida e considerada objeto de deliberação em reunião ordinária no dia 20 de agosto do corrente. Teve trâmite ordinário nos termos do regimento interno desta Casa. Opinou a assessoria jurídica pelo conhecimento do projeto, e isso contém os aspectos formais, é o relatório. O voto do relator. Este relator aprovação total da moção e análise quanto aos aspectos do legal, constitucional e regimental está formalmente em ordem. Roberto Fernandes Martins dos Santos, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo e discutindo apurando os seguintes resultados. Vereadora Cícera da Vida Silva Marcilani, em discussão e votação, acompanhou favoravelmente o voto do relator. Cícera da Vida Silva Marcilani. O vereador Tiago Venceslau Rodrigues, em discussão e votação, acompanhou favoravelmente o voto do relator. Tiago Venceslau Rodrigues. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovo o voto do relator. Adoto como parecer da comissão, faço o disposto no inciso 1º do artigo 39 do regimento interno, e encaminho este processo para exame da Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Sala das Comissões, dia 24 de setembro de 2018, Tiago Venceslau Rodrigues, presidente. Processo número 34 de 2018, assunto: dispõe sobre apoio à tramitação e aprovação da proposta de emenda constitucional número 2 de 2018. Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e Administração Pública. Parecer número 105 de 2018. Relatório. O vereador Sogras Adalberto da Costa, em data de 20 de setembro, apresentou para exame desta Casa a moção número 1, que dispõe sobre o apoio à tramitação e aprovação da proposta de emenda constitucional número 2 de 2018. Referida moção foi lida e considerada objeto de deliberação em reunião ordinária do dia 20 de agosto do corrente. Teve trâmite ordinário nos termos do regimento interno desta Casa. Opinou a assessoria jurídica pelo conhecimento do projeto, e isso contém os aspectos formais, é o relatório. O voto do relator. Esse relator é a favor da aprovação total da moção e análise quanto aos aspectos administrativos, nada temos opor. Priscila Lima dos Santos Palomares, relatora. Decisão da comissão. O voto da relatora foi lida pela mesa, discutindo apurando o seguinte resultado. O vereador Almir José de Souza, em discussão e votação, acompanhou favoravelmente o voto da relatora.
Almir José de Souza. A vereadora Cícera da Vila Silva Marcelane, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto da relatora. Cícera da Vila Silva Marcelane. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovo o voto da relatora, adoto como parecer das comissões. Sala das suas comissões, dia 24 de setembro de 2018, Cícera da Vila Silva Marcelane, presidente. Coloco a referida moção em discussão. Quero só aproveitar a oportunidade aqui. Essa moção aqui, ela está acontecendo no estado de São Paulo inteiro. É um apoio à classe da Polícia Militar, reivindicando melhores condições salariais, que eu acho que é o protetor da família, a Polícia Militar, pelo trabalho que faz dentro da comunidade. E é pouco reconhecido pelo governo do estado. Muito pouco. Policial mal pago, professores mal pagos, e a classe tem que se submeter a esse tipo de apoio, né? E busca junto às câmaras municipais para ganhar força para o governador em si reconhecer o trabalho que já deveria, ao meu modo de ver, reconhecer, acho que pelas atitudes que o policial e o trabalho que ele exerce, que ele coloca a vida dele em risco para defender a nossa. Então, chega a ser, às vezes, até um descrédito com o policial, no meu modo de ver. Mas eu quero aqui agradecer aos vereadores pela compreensão. Essa moção será encaminhada para o órgão competente, que é mais um município de Flórida Paulista que apoia não só os policiais solidenses lotados no GP aqui, mas também os que vêm de fora para defender a nossa comunidade. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão.